hoje, para começar o nosso ano, vem cá, meu amor. Tem o nosso querido que eu já ia abraçar. Eu já estava pensando em chegar perto. Tem o nosso querido Ossi, que vai nos dar a alegria de abrir o ano, trazendo para a gente esse entusiasmo natural, essa confiança no bem que esse menino tem, nos olhos, no coração, na alma. Ossi, querido, obrigada de você estar aqui. Receba o nosso abraço, os nossos braços energéticos te envolvam com gratidão e carinho. Caros amigos, muito boa noite. Rogo a Jesus que nos abençoe a todos. Agora uma pergunta inusitada para começar, hein? Começar polemizando já. Se o anjo da morte, vamos dizer assim, popularmente conhecido como anjo da morte, nos visitasse hoje, que tipo de argumento nós poderíamos oferecer a ele para poder então pedir que ele não nos levasse com ele? Quais seriam os recursos que nós poderíamos oferecer como álibi para nos livrar de que nós retornássemos ao mundo espiritual? É uma pergunta que nós devemos nos fazer o tempo inteiro, porque a todo momento é possível que esse, entre aspas, anjo da morte venha nos visitar. E como espíritas que somos, conscientes de que esse dia vai chegar, falo isso não para causar medo nem pânico em ninguém, muito pelo contrário, para que a gente tenha o realismo do que um dia vai acontecer. Afinal de contas, estamos aqui num processo de ida e vinda, até que chegue o momento que nós alcancemos um posto de anjo e não seja mais necessário que a gente faça esse procedimento. E a doutrina espírita traz para nós muito claramente informações muito claras das etapas que nós vamos seguindo ao longo da nossa jornada. Talvez alguém que esteja aqui ainda novato na doutrina não tenha ouvido falar do chamado mundo de regeneração, da qual nós estamos adentrando. Eu vou explicar muito brevemente. Kardec trata dos diferentes tipos de mundo, mundos primitivos, mundos onde as pessoas estão aí buscando comida, como homens das cavernas, mundos de provas e expiações, que é o qual nós estamos saindo e entrando no chamado mundo de regeneração, e depois mundos felizes, mundos perfeitos, onde impera o bem 100%. Estamos nesse processo transitório de mundo de provas e expiações porque é o nosso patamar atual. Ainda temos muito a corrigir em nós, só que já chegou o momento do início dessa transição, que não é de um dia para o outro. Ela não vai ocorrer de uma maneira abrupta, ou seja, hoje aqui, dia 8 de janeiro, é mundo de provas e expiações, amanhã, dia 9, já é mundo de regeneração. Não é assim que funciona. É um processo gradual. E aí eu fui buscar o que Jesus trouxe como lição para nós. E Jesus trata dessas questões lá no Evangelho, no caso no Novo Testamento, nos livros de Mateus, capítulo 24, versículos de 6 a 31, e Marcos, no capítulo 13, versículo de 1 a 17, e Lucas, no capítulo 25, versículos de 5 a 44, quando ele trouxe no sermão profético o chamado, ou então, discurso escatológico, que é uma palavra até meio difícil de compreender, mas vem a ser as profecias de Jesus dizendo de como que seriam os acontecimentos no mundo quando começasse a fazer essa transitoriedade para o mundo de regeneração.
Obviamente que eu não vou conseguir citar tudo aqui, porque por falta de tempo, mas eu convido quem está aí nos assistindo depois a buscar essa informação que está lá no Novo Testamento, e a doutrina espírita trata disso no livro A Gênese, através de Allan Kardec, quando trouxe explicações muito coerentes de um aparente sensacionalismo que Jesus trouxe, dizendo praticamente assim, que haveriam cataclismas, mortes, etc., e sofrimentos dos mais diversos. E aí Kardec, então, traz para nós algumas informações no livro A Gênese, no capítulo 18, por exemplo, no item 14, ele diz o seguinte: a humanidade, tornada adulta, tem novas necessidades, aspirações mais vastas e mais elevadas. Compreende o vazio com que foi embalada, a insuficiência de suas instituições para lhe dar felicidade, já não encontra no estado das coisas as satisfações legítimas a que se sente com direito. Resumindo, estamos avançando da fase de infância espiritual para a juventude, vamos dizer assim. Vamos nos tornar jovens espíritos, com mais maturidade espiritual. Então, aquelas questões mundanas, materialistas, já não nos servem mais. E aí ele continua: é por isso que se despoja das fraldas da infância e se lança, impelida por uma força irresistível, para margens desconhecidas, em busca de novos horizontes menos limitados. É um destes períodos de transformação, ou, se o preferirem, de crescimento moral, que ora chega à humanidade. Lembrando que esse livro foi escrito no ano de 1858. Então já fazem mais de 160 anos que fomos advertidos. E pode parecer assim, poxa, eu vou lá no centro espírita, nós estamos vivendo uma pandemia, parece meio assustador esse negócio, mas não é não. É justamente para tirar o medo da gente, como a Carla bem disse aqui agora há pouco. Confiar no bem, e confiar no bem que nós podemos fazer. O bem que está em nossas mãos. O passado já não pode bastar às suas novas aspirações, ou seja, tudo aquilo que a gente acreditava em uma vida excessivamente materialista, de vaidade, de poder, de proeminência, muito volátil e muito fácil de ser derrubada, as suas novas necessidades, ela já não pode ser conduzida pelos mesmos métodos, ou seja, daqui em diante, a vida não vai ser mais como era antes. Não mais se deixa levar por ilusões, nem por sortilégios. Sua razão amadurecida reclama alimentos mais substanciais. Ok. Da adolescência, estamos passando a idade viril. E eu faço uma analogia aqui para vocês, para nós entendermos qual que é o processo que nós estamos passando. Alguém aqui, acho que todo mundo já fez a arrumação de guarda-roupa, né? Geralmente você abre todas as portas, vai tirando tudo que tem lá dentro, vai colocando às vezes num espaço adequado. Na hora que o guarda-roupa está limpinho, você fala, agora eu vou dar uma limpadinha nele, vou fazer um ajuste para ver quais roupas eu ainda vou continuar guardando, algumas eu vou descartar, outras eu vou remanejar, tem roupa que está bagunçada, eu vou colocar cada coisa no seu lugar, com certeza eu vou fazer uma reciclagem aqui nesse guarda-roupa. Do jeito que está, não está dando mais, está quase explodindo já. A gente faz arrumação assim em armários. Homem então que gosta de guardar coisas, né, Márcio? Guarda aquelas tranqueiradas em casa assim, tem alicate velho, tranqueirada em casa. Se fizer isso de vez em quando, vai uma caçamba daquelas de entulho, tudo pro lixo. Tanta coisa que a gente acumula lá. Assim acontece também com a providência divina. Vai fazendo essa reciclagem com todos nós. Mais ou menos é assim. Peças vão sendo mudadas e colocadas nos seus devidos lugares. E essas peças somos nós. Só que tem uma peça de roupa, por exemplo, ela não tem poder de escolha. A gente coloca ela dentro do guarda-roupa, ela fica lá. Ela até não gostaria de estar lá. Com certeza, se ela tivesse vida, ela gostaria de estar sendo utilizada por alguém, está passeando por aí no corpo de alguém. Mas a gente insiste em colocar ela lá, a gente entulha ela lá. Agora, nesse jogo
de manutenção feito pela espiritualidade superior, nós somos então peças, entre aspas, peças de roupa, só que nós escolhemos em qual local nós queremos estar. O mundo de regeneração é um mundo de conscientização efetiva do nosso papel aqui enquanto encarnados. Quando ainda estamos na infância, achamos que tudo é assim, o que os outros fazem eu vou fazer também. O que todo mundo quer, eu também quero, porque todo mundo quer, é gostoso, eu vou querer. Chega um momento em que nós fazemos esse questionamento íntimo. O que estou fazendo da minha existência? Para onde eu vou seguindo esse caminho que eu estou seguindo? Se a gente não fizer esse questionamento o tempo inteiro, podemos ser surpreendidos pelo anjo da morte, como eu disse. E aí pode ser que não dê tempo da gente se redimir. Não vai haver negociação. Agora, se for inevitável, se esse anjo vier nos visitar e realmente for nos levar, e nós estivermos conscientes do nosso papel, do que fizemos tudo o que podíamos, está tudo ok comigo, não tenho nada pendente na minha consciência, então você vai em paz, porque a morte é apenas uma nova etapa da vida, que não cessa jamais. Então, Kardec continua descrevendo o sermão profético de Jesus, que nos alertou dessas questões, e ele fala o seguinte: primeiramente, a predição foi o que Jesus fez das calamidades, ou seja, Jesus veio descrever quais calamidades aconteceriam. Seria apenas o reflexo e a exteriorização de todo o padrão vibratório produzido por nós. Pegamos, por exemplo, um vírus como o Covid. Não há dúvida nenhuma que se estivéssemos mais avançados moralmente, não haveria necessidade desse vírus ter surgido. Portanto, nós podemos afirmar, sem medo de errar, que não só o Covid, mas todas as dificuldades do caminho são provenientes do produto de uma aspiração mental coletiva, de uma maneira de ser e de lidar com a vida equivocada, que causa transtornos, como a Carla também bem disse aqui agora há pouco. A dor surge para poder despertar o desejo pela autorrecuperação. Tempos atrás, há pouco tempo, uns 7 meses atrás, eu fui acometido por um pequeno acidente de moto. O cara me fechou assim, eu estava uns 10 por hora. E eu caí com a moto e a moto caiu em cima de mim. Deu uma raladinha aqui no dedo, foi coisa muito superficial. Só que eu fiquei com uma dorzinha no joelho. Uma dorzinha assim, quando eu agachava, parecia que meu joelho tinha alguma coisa a mais ali que não devia estar, e doía muito meu joelho. E eu fiquei com aquilo na cabeça, vou ter que fazer alguma fisioterapia, vou ter que fazer alguma coisa. E aí fui empurrando com a barriga. Aquela dorzinha estava ali, eu ia administrando, e empurrando com a barriga, a gente tem que trabalhar, a gente tem sempre desculpa, né? E aí um dia o Reinaldo me chamou assim, vamos pedalar, vamos dar uma pedalada por aí? Foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Saí pedalando com o Reinaldo, nem doido pela cidade aí. Sarou meu joelho. Por que eu contei essa história? Porque nós temos dores, e nós queremos que as dores se curem automaticamente. Nós não queremos nos esforçar para curar elas. Nós queremos que as coisas caiam do céu. E é chegado o momento da gente descobrir que as coisas não vão cair do céu. Se a gente não tiver um trabalho íntimo, profundo, verdadeiro, sincero, e não compreender que a nossa felicidade vai ser conquistada e não ganha, nós vamos continuar esperando milagres acontecerem. Se eu não fosse pedalar, fazer esforço, suar, gastar a bicicleta ali, tomar sol na minha cabeleira, não teria melhorado meu joelho, que hoje posso dizer que estou curado. Fortaleceu alguma coisinha que estava desajustada, com o meu trabalho eu tive a recompensa. Assim é para todos nós. Então, primeiro Jesus fez a predição das calamidades de todo gênero, que assolarão e dizimarão a humanidade. Olha só, dizimarão a humanidade. Isso está escrito no livro A Gênesis, hein? Não é coisa minha não. Decorrentes da luta suprema entre o bem e o mal, a fé e a incredulidade, as ideias progressistas
e as ideias retrógradas. Em segundo lugar, a da difusão por toda a terra do Evangelho. Jesus nos recomendou que fôssemos pregar o Evangelho. Mas Ele não recomendou que nós fôssemos pastores, padres, oradores espíritas. Não. A pregação do Evangelho é através das nossas condutas. Quando a gente percebe que está havendo uma calamidade e nós estamos dentro de uma, é chegado o momento da gente começar a arregaçar as manguinhas. Opa, deixa eu ver onde que eu preciso colaborar aí, porque ficar parado esperando tudo acontecer não vai rolar. Então houve nesse segundo lugar, a difusão por toda a terra do Evangelho, restaurando então a sua pureza primitiva, diz Kardec no livro A Gênese. Pureza primitiva é pegar o Evangelho, que é a lei de amor que Jesus veio nos trazer, e diga-se de passagem, não é uma criação do Cristo, é uma mensagem universal que já existia antes mesmo de Jesus ser criado por Deus. São as leis que regem o universo, não as leis que regem o planeta Terra. Depois, a do reinado do bem, ou seja, quem persistir, mudando em si velhas práticas, se transformando, vai então adentrar ao chamado reino de Deus, tão prometido por Jesus. Ah, mas não é uma porta dourada que eu chego e entro, Jesus me recebe, tem um São Pedro lá me recepcionando? Falo, não, é um estado de espírito, é a sensação de dever cumprido, é você fazer como Santo Agostinho nos recomendou, que todo dia antes de se recolher para dormir, fazer uma autoanálise passando em vista tudo o que você fez durante o seu dia, e ser muito sincero em perguntar a si mesmo, será que eu fiz algo que eu não deveria ter feito? Será que eu não prejudiquei alguém? Será que tudo que eu falei hoje, se alguém falasse para mim, eu iria receber de bom grado porque foi bom? Porque senão, a gente vai ficar aqui como mais uma religião, com respeito a todas as religiões, eu digo isso, que estão agindo de uma maneira que não está sendo produtiva. Que eu rogo, eu peço, eu faço orações, mas eu continuo ainda muito magoado com as pessoas, me irrito facilmente, não perdoo o equívoco de ninguém. Ou seja, eu continuo aquele velho homem, eu continuo ainda com aqueles velhos hábitos que, como Kardec bem disse, não vão mais nos preencher. É um rótulo que não é mais aprazível aos nossos olhos. Você olha o rótulo e fala, até que ele é bonitinho, mas dentro o conteúdo não é bom, está estragado já esse produto aí. É preciso que nós nos reciclemos, deixemos os rótulos de lado, preocupemos com o conteúdo. E Kardec continua. Então, primeiro, predição das calamidades. Segundo, difusão por toda a terra do Evangelho. Depois, o reinado do bem. Vai chegar um momento que a coisa vai acalmar. Vamos entrar numa linha de serenidade, de tranquilidade, como se fosse assim, uma pausa para dar uma descansada. Depois de atravessar uma longa jornada por um deserto, onde você teve muito pouca água para beber. Aí você vai chegar no teu destino e fala, agora, vamos curtir uma praia aqui, tomar uma aguinha de coco, vai dar para dar uma relaxada. E essa paz que vai então reinar, vai ser a paz e fraternidade universais, que resultará do código de moral evangélica, posto em prática por todos os povos. Sabe o que isso significa? Estamos recebendo em primeira mão uma informação que as outras religiões ainda não estão ou recebendo ou acreditando. Vai chegar um momento que não vai ter mais espaço para divisões, partidarismos. Chico Xavier já preveu isso. Quando perguntado para ele assim, Chico, o Espiritismo é o futuro das religiões? Ele falou assim, não necessariamente o Espiritismo, mas um dia todas as religiões irão falar a mesma língua, de modo que nós podemos afirmar que não haverá mais, por exemplo, a palavra Espiritismo, Catolicismo, Protestantismo, Budismo, e daremos então espaço a uma única religião chamada fraternidade, que é o que Jesus veio nos ensinar. Então, olha só que interessante observar isso. Se ainda cultivamos em nós
viciações mentais de separatismo, seja ele de qual for, separatismo religioso, separatismo por raça, separatismo por bairrismo, quem mora aqui em São Paulo é muito mais evoluído, quem mora em tal lugar é melhor, quem tem tal cor de pele é isso, é aquilo. Quer dizer, enquanto a gente não compreender a universalidade, que todos somos iguais em espírito, um ou outro, temos as nossas diferenças fisionômicas, de pensamento, mas que somos todos filhos do mesmo Pai, quem ainda não colocar isso em prática, vai sendo pouco a pouco colocado no seu devido lugar, como aquela arrumação do armário que eu falei. Vai chegar um momento em que assim, poxa, Oceander, mas você ainda não está entendendo que o cara lá que você está combatendo é seu irmão. Então é o seguinte, eu sinto te informar, mas nós não vamos te prejudicar não, porque nós somos aí a organização que cuida do mundo, do universo, com total bondade, vamos dizer assim, falando de Deus, né? Então assim, nós vamos ter que colocar você em um local onde você encontre semelhantes. Porque se você continuar nesse mundo que está caminhando para um progresso, todo mundo anseia muito por isso, nossa, não vejo a hora de entrar no mundo de regeneração, mas você ainda não está adequado, porque você não está fazendo a sua parte. Você ainda está acreditando que você é melhor que os outros, porque você é mais rico, por exemplo. Ou que você tem aí uma inteligência superior aos demais, ou que você tem um poder de influência, um poder de persuasão, ou um poder pelo seu status social, ou então você é de uma classe, por exemplo, vamos usar um exemplo aqui, eu sou da classe dos médicos, ou a classe de quem coordena a cidade aqui politicamente, por aí fora, então eu me julgo superior, essa superioridade é um equívoco, esse equívoco me faz eu me colocar então em disponibilidade para que essa força superior me coloque num local equivalente às minhas forças de pensamento. Então assim, vai ter uma punição? Não tem punição, tem colheita. Você planta, você colhe. E aí qual que é o meu desejo de estar aqui hoje? Meu planejamento está aqui hoje, quando a Carla falou assim, Anderson, você vem fazer a palestra para nós? Beleza. Eu não posso começar o ano trazendo uma mensagem que não seja assim, ao mesmo tempo impactante, mas também de muita esperança. Uma mensagem que nos estimula a cada dia desejar mais estar aqui, e se chegar o momento da gente não estar mais aqui, nós vamos continuar com o mesmo pensamento, retornando ao mundo dos espíritos. Porque tudo continua aqui, lá de lá acho que é até melhor, né? Acho não, é melhor. E aí Kardec continua. Será então verdadeiramente o reino de Jesus, pois que ele presidirá a sua implantação, passando os homens a viver sob a égide de sua lei. Será o reinado da felicidade, visto dizer ele que depois dos dias de aflição virão os de alegria. Então, essa é a visão da doutrina espírita em relação a esse mundo de regeneração. E aí, Kardec traz alguns itens que são muito bacanas a gente citar aqui. São as principais características do período de regeneração. Primeira, crescimento moral. Número 1. Eu preciso aprender a colocar em prática o que eu já sei moralmente. O que eu já sei, aliás, intelectualmente, corrigindo. Senão, o crescimento moral não se dá com o conhecimento apenas. Porque a gente conhece gente que tem muita inteligência, muito conhecimento, mas a pessoa não é boa. A pessoa tem poder, tem persuasão, tem cursos dos mais variados, mas não usa isso para o bem da coletividade. Portanto, ela se torna, vamos dizer assim, fazer uma comparação meio grotesca, ela é um câncer benigno, vai? Não é uma metástase, mas é um câncer. É benigno, mas é um câncer, porque ele não utiliza a inteligência dele para o bem. E o bem, assim, não é o bem dele. Se não for colocado tudo que nós temos de recurso à disponibilidade da coletividade,
como nós estamos desejando fazer aqui, as casas espíritas têm esse propósito, de trazer esse conhecimento para que todos se sintam beneficiados pelo conhecimento libertador. Se nós não entrarmos nessa sintonia, não desejarmos nos engrenar nessa grande máquina, nesse grande motor universal, nós nos tornaremos peça obsoleta, peça que está ali, mas não faz mais diferença. Se ela não estiver, não faz falta. Ah, mas é uma peça tão bonita, é uma peça tão bem feita, tão bem usinada. Então, mas é uma engrenagem fora do câmbio ali, fora do motor. É uma engrenagem linda, mas não está servindo para nada. É uma peça de roupa maravilhosa, você pagou R$500 nela, mas você não usa. Ela fica lá pendurada no guarda-roupa, não serve mais. Não tem utilidade, ela não é mais para o teu biotipo. E assim, somos nós quando não raciocinamos por que estamos aqui. Então, a primeira questão, crescimento moral. Segunda, compreensão geral sobre a sobrevivência do espírito. Sem essa convicção de que nós não vamos morrer, vai morrer o seu corpo. Se não tiver essa convicção plena, a gente entra em desespero, a gente vai morrendo pouco a pouco de medo. Talvez você vai morrer em 2070, você está com medo agora já. Agora, se você tiver confiança, fala, não, talvez eu morra amanhã, mas eu estou em paz, porque o máximo vai acontecer eu me livrar desse corpo, mas eu sou imortal. Quem tem essa convicção, vive mais leve, e quem é mais leve, anda mais, produz mais. Você já viu aqueles carros de corrida, aqueles dragsters? O pessoal retira tudo quanto é peça dele, fica só aquela carcaça, o motor lá, a roda e só, mais nada. Para ele ficar leve, para ele andar mais rápido. E a gente vai pegando coisas e vai acumulando pesos desnecessários em nós. Medos de coisas que não são reais. Para nós espíritas é uma realidade, a imortalidade do espírito. Não há dúvida nenhuma mais. Não é uma questão de crença, é uma certeza. Já temos provas científicas disso. Aí, tendo essa convicção, já estou então começando a me adequar para esses quesitos necessários. Terceiro item, amor ao próximo é a base das relações sociais. Ah, mas eu não estou amando muito próximo não, sabe? Eu amo o próximo, mas próximo mais próximo, assim, mais quem é chegadinho meu mesmo. Fala, tudo bem, a gente não vai querer que você ame um estranho igual você ama a sua família. Mas entender essa cultura de universalidade, de universo familiar. Aqui eu estou vendo muita gente que eu não conheço, por exemplo, mas eu posso dizer que desejo muito que vocês se sintam como meus irmãos, mesmo não os conhecendo. Sem esse entendimento, a gente age com desdém com quem não nos é próximo. Porque quem é mais próximo, de certa forma, a gente acaba amando com um certo interesseirismo. Porque assim, é o pessoal que mora comigo, sabe? Então o restante que se vire, cada um por si, Deus por todos. Aquele velho ditado popular que eu espero que morra um dia. Como assim? Cada um por si, Deus por todos? Não, é todos por todos. E Deus por todos. O ditado tem que ser formulado na nossa mente. Quarto item, rejeição ao materialismo. Então não posso ter uma casa boa? Não posso ter um carro bom? Você pode, você não pode amar isso. Você não pode achar que a tua vida consiste em acumular coisas, em amar coisas, e não pessoas. Quem está amando muito a matéria, a gente vê inúmeros relatos, a pessoa desencarna e fica lá morando dentro do carro, morando dentro da casa, sentando naquela cadeira do papai que ela sentava para assistir TV. O cara faz 10 anos que desencarnou, está lá ainda assistindo televisão ainda. Onde vai haver então o processo na erraticidade de autoaperfeiçoamento para programar uma nova encarnação, programar um novo estágio, mudar de série? O cara está lá na mesma série, o ano letivo acabou, ele está lá ainda. Ele estava na terceira série, era para ele pular para a quarta. Não, mas eu estou na terceira aqui ainda. Mas está todo mundo de férias, meu filho. Era para você
também vai de férias um pouquinho para programar o quarto ano. Fala, não, eu vou ficar aqui. Eu gosto muito dessa casa aqui, eu vou ficar aqui. A gente pensa que só acontece isso com espíritos por aí, né? Pode acontecer com a gente, quando a gente ama demais a matéria. E o materialismo é capaz de fazer a gente se corromper, moralmente. Faz a gente passar por cima de qualquer um. Seguindo aqui então, Kardec na Gênesis capítulo 18, sexto item. Rejeição ao materialismo, eu falei, unidade de crença religiosa, falei há pouco também. É o que vai acontecer. Qual que é a sua religião? Momentaneamente podemos dizer que somos espíritas. Mas logo falei, eu sou cristão, sou irmão de Jesus. Porque senão há um separatismo. E isso causa rejeição. Para quem se importa com essa nomenclatura. Quem aí já não passou pela seguinte situação? Qual a sua religião? Ah, eu sou espírita. Ah, espírita. Já falaram para mim uma vez assim, uma amiga minha, tadinha. Ela foi muito engraçada, eu nunca esqueço. Ela falou assim, você André, e aí, qual que é a sua religião? Você é católico e tal? Eu falei, não, eu sou espírita. Ela falou assim, ah, espírita? Tipo assim, capetismo aí, sei lá o que a pessoa pensa, né? Quer dizer, isso fez ela criar uma rejeição automática comigo, como se ser espírita é ser inferior. E como que, vamos supor que se fosse real isso, não desenvolveu nela uma fraternidade, de falar assim, poxa, se ele é espírita, ele precisa de mais ajuda, né? Está encapetado esse cara. Vamos ajudar ele então. Não há um sentimento de fraternidade, há uma repulsa. Espírita, não, espírita não, pelo amor de Deus. É isso aí que nos distancia, nos afasta dos nossos ideais nobres. Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, o maior entrave para o nosso desenvolvimento. Egoísmo. Quer dizer, minha religião é boa, tua, que pena que você é espírita. É uma sensação de superioridade que a pessoa mesma acredita naquilo. E aí um dia a decepção vai visitar ela. Outra característica do período de regeneração é, as mudanças atingirão todas as áreas do saber humano. Vocês perceberam que o Covid está pegando todo mundo aí? Não está escapando ninguém? De qualquer cor, qualquer raça, credo religioso, nível social. Ou seja, é algo assim para fazer a gente entender de uma vez por todas. Vocês são todos iguais. Não é uma doença de rico, nem de pobre, nem de branco, nem de negro, nem de americano ou de asiático. É uma doença do mundo. Só falta Deus chacoalhar nós e falar, você não entendeu ainda que vocês são iguais. Todo mundo é igual. E a última questão descrita por Kardec é, as ideias espíritas servirão de apoio à melhoria espiritual. Faz parte, então, desse período de regeneração. As ideias espíritas, porque é por causa da doutrina espírita? Não, as ideias que os espíritos deram. E é uma ideia que é inspirada em todas as religiões. Só que existem aqueles que filtram, não, isso aqui não é muito bom para nós não, nós temos que fazer as pessoas seguirem no cabresto aqui, excluindo algumas ideias e fazendo outras preponderarem. Então a informação dos espíritos, ela é enviada para todas as religiões, todos os religiosos, de maneira igual. Os homens é que deturpam a informação e criam situações que não são reais. E é aí é que está o problema das religiões. Faz a gente perder tempo. Enquanto nós estamos aqui tentando descobrir como que a gente faz para ser feliz, o outro está pensando lá como é que você tem que ficar para fazer uma oração. Se é com a mão assim, se é com a mão assim, se é de joelho, se é olhando para cima, com o olho aberto, com o olho fechado. Está perdendo tempo. Isso aí é tudo alegoria. Isso é criação humana. É encher linguiça. E aí o benfeitor Emmanuel, no livro Coragem, traz um capítulo muito bacana chamado Jesus e o Mundo. E ele diz assim, se Jesus não tivesse confiança na regeneração dos homens,
e no aprimoramento do mundo, naturalmente não teria vindo ao encontro das criaturas, e nem teria jornadeado nos escuros caminhos da terra. Jesus confia na nossa capacidade. Não podemos, por isso, perder a esperança e nem nos cabe o desânimo diante das pequenas e abençoadas lutas que o céu nos concedeu, entre as sombras das humanas experiências. Ou seja, a Carla bem disse isso, volta a citar ela. Não desanime. As dificuldades estão nos modelando. As impossibilidades dos abraços estão nos fazendo ter um desejo tão grande de poder, quando a gente puder abraçar, nós vamos abraçar como a gente nunca abraçou na vida. Com vigor, com uma vontade. Então olha que bênção não poder abraçar. Da escola do mundo, saíram diplomados em santificação, espíritos sublimes, que hoje se constituem abençoados patronos da evolução terrestre. Não nos compete menosprezar o plano de aprendizagem que nos alimenta e nos agasalha, que nos instrui e aperfeiçoa. Se o melhor não auxilia o pior, debalde aguardaremos a melhoria da vida. Se não houver esse entendimento, se eu então me acho melhor que alguém, ou mais sábio que alguém, eu tenho o dever de auxiliar aquele que eu estou percebendo que está no caminho do equívoco. Porque senão fica só assim, eu aponto e falo, ele não sabe nada. Eu que sei aqui. Quer dizer, você quer o quê? Você quer autoengrandecimento? Então, se eu sei mais, eu tenho que ajudar quem sabe menos. É uma regra básica. Está lá no Evangelho, o maior cuida do menor, o mais forte cuida do mais fraco. Se não for assim, é mais um culto ao egoísmo. Eu sou o melhor porque, sabe, na hora de ser escolhido, eu vou ser o cara aqui. O restante é ralé. No restante não é ralé não. O restante está aí para o nosso auxílio, para a gente exercitar a camaradagem. Se o bom desampara o mal, a fraternidade não passaria de mera ilusão. Quer dizer, o que é fraternidade? É uma palavra bonita que está lá escrito no dicionário. A fraternidade tem que ser mostrada. Está aqui, ó. O bom tem que amparar então o mal. Senão o mal não vai nunca deixar de ser mal. Não tem ninguém que lhe inspira, ninguém lhe perdoa, ninguém lhe auxilia. Se o sábio não ajuda o ignorante, a educação redundaria em mentira perigosa. Eu sou sábio, mas tudo que eu digo é mentira, porque eu não auxilio ninguém. Eu vou só conversar com quem é sábio também. Se o humilde foge ao orgulhoso, surgiria o amor por vocábulo inútil. A palavra amor também seria mais uma no dicionário, morta. Então quem tem humildade de verdade não foge de ninguém. Ah, mas o cara é muito orgulhoso, não gosto de conviver com ele não. Então ele está precisando mais da tua ajuda do que quem já está no teu patamar. Se você é humilde de verdade, se você tem luz, você não tem que ter medo de que a sua luz seja apagada. Ah, não vou me influenciar, não vou lá naquela família minha, não, você sabe como é que é? O pessoal lá tudo perdido, o pessoal lá fica lá na cachaçada no fim de semana, não vou lá não. Ah, que lindo, que beleza, olha aí, um príncipe não vai se misturar com os plebeus, não é isso? A gente aceitar essa ideia de superioridade é um perigo que vocês não fazem ideia. Se você tem o conhecimento, você entra em qualquer lugar. Isso não, o ambiente não vai te influenciar. Talvez você seja a pessoa que Deus escolheu para estar dentro da sua família, para servir de exemplo, não assim com o que você fala, mas sim com o que você faz, não excluindo ninguém, não fazendo com que pessoas sejam classificadas por você como inferiores ou não merecedoras da sua companhia. Olha, hein, que príncipe, não vai se misturar aí com a ralé.
Se o aprendiz da gentileza menoscaba o prisioneiro da impulsividade, o desequilíbrio comandaria a existência. Quem tem gentileza tem a obrigação de ser gentil com todos, não só com quem lhe é recíproco. A gentileza não pode fazer seletividade. Se você é gentil, seja gentil com todos. Ah, mas o cara não é gentil comigo. Azar dele. Não estamos aqui para competir quem é mais gentil. Estamos aqui para exteriorizar o que nós aprendemos. Se a virtude não socorre as vítimas do vício, e se o bem não se dispõe a salvar quantos se arrojam aos despenhadeiros do mal, de coisa alguma serviria a predicação evangélica no campo de trabalho que a providência divina nos confiou. Ou seja, Deus nos colocou aqui. Ah, mas esse mundo é um caos, eu não sou desse mundo não. Era para eu estar morando em mundo superior já. E eu vejo por aí, ó, uma roubalheira, ladruagem, povo pilantra, é vizinho não sei o quê, é parente difícil e tal. Porque será que a gente está aqui, hein? Será que Deus errou? Mandou a gente lá para o guarda-roupa errado? Pegou a gente, pôs no guarda-roupa, errei. Era para você estar num lugar muito melhor, você está aí sofrendo, com esse povo mau aí. Será que existe essa possibilidade? A resposta é não. Está todo mundo onde tem que estar. Todo mundo tem o corpo que tem, a casa que tem que ter, a família adequada para o seu desenvolvimento. Lembrando que nós somos aí, na maior parte das vezes, devedores e não recebedores. Só daí então dá para a gente começar a perceber que é preciso colocar a mão na massa mesmo, porque a gente vê um monte de coisa errada, não é? Você vê coisa errada no teu trabalho, na tua família, na rua que você mora, com o teu vizinho, na política, você vê coisa errada em todo lugar. Estamos aqui para auxiliar nisso, não para apontar dedo. Ela está errada, ela não é muito boa, ela não sei o que, ele não sei o que. Metralhadora humana, metralhando todo mundo. Mas não faz assim para ninguém, ó. Vou dar a mão aqui. A mão está sendo mal utilizada. É muito dedo apontado, pouca mão estendida. Mundo de regeneração é de gente que tem mão estendida. Mão apontada. Vai morar em mundo cheio de gente mãozinha apontada lá. Punição? Não. Adequação. O mestre não era no mundo, mas veio até nós, para a redenção do mundo. Aliás, o mestre não era do mundo, mas ele veio no mundo para a nossa redenção. Sabia que os seus discípulos não pertenciam ao acervo moral da terra, mas enviou-os ao convívio com homens, para que os homens se transformassem nos servidores devotados do bem, convertendo o planeta em seu reino de luz. Você acha que Jesus chegou aqui, ele achou que ele ia receber aplauso? Se hoje ele viesse, eu não tenho dúvida que talvez seria crucificado de novo. Ah, é louco esse homem aí, ó, falando um monte de bobeira. E quem que é esse cara? Nasceu lá no Cafundó do Judas, lá. Quem que ele pensa que ele é? Ele nem estudou, não estudou nada, não fez faculdade, não fez nada. Eu não duvido, talvez seria crucificado de novo, de outras formas, né? Crucificado moralmente. Ele seria cancelado, não é assim a moda agora? Agora a crucificação mudou de nome, agora é cancelar. Você cancela as pessoas. Não gostou de tudo fulano, cancela ele. É crucificação digital, né? O cristão que foge ao contato com o mundo, a pretexto de garantir-se contra o pecado, é uma flor parasitária e improdutiva na árvore do Evangelho. Olha só, hein? Flor parasitária todo mundo conhece quando vai no litoral, vê aquelas árvores cheias de parasitas, já viu aquelas orquídeas, aquelas florzinhas que estão parasitando uma árvore maior. O cristão que foge das suas obrigações morais é um parasita, está escrito aqui, ó, Emmanuel, não sou eu que estou falando não. Longe de solicitar ornamentos para a sua obra, espera trabalhadores abnegados e fiéis que se disponham a remover o solo com paciência, boa vontade e coragem, a fim de que a terra se habilite para a sementeira renovadora do grande amanhã. Quer dizer, quem vai ter que mover a terra
para plantar somos nós. Ninguém virá aqui fazer plantio para que a gente colha. Ó, que beleza, nasceu um milho ali. Você que plantou? Eu falei, não, eu cheguei aqui e estava assim já. Você vai comer esse milho aí sem mérito nenhum, então? Então, sabe como é que é, né? Eu fiquei esperando lá, veio um pessoal lá, arou a terra, jogou a semente, jogou água, adubou, esperou. Eu vou colher só o milho aqui, vou comer folgadão. Você não entendeu a regra divina. Você não vai, não. Você vai comer o milho que você plantar. Nós iremos comer o fruto que nós plantarmos. Mas eu não estou plantando nada. Eu não tenho tempo, estou trabalhando demais. Então, você vai colher isso. O fruto do seu trabalho material. O fruto das suas aquisições mundanas. Quero adquirir posse. Quero comprar isso, comprar aquilo. Sem problema nenhum, mas se isso fizer com que a sua vida seja focada exclusivamente nisso, contentes com isso, o pagamento já está sendo dado. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, para finalizar, capítulo 3, Santo Agostinho diz lá em Paris, 1862, a seguinte frase no item 18. Mas, ele fala assim, nesses mundos, ainda falível o homem e o espírito do mal não há perdido completamente o seu império. Ou seja, nesses mundos que a gente está aqui agora. Não avançar é recuar. Essa frase que eu quero deixar para vocês, para nós. Olha só, vou repetir. Não avançar, não progredir é recuar. O Evangelho trata isso quando diz, quando você não faz o bem, então você está fazendo mal. A gente acredita assim, não, eu não faço bem, mas também não faço mal para ninguém. Então você está fazendo mal. Quem tem potencial de fazer o bem e não faz, está deixando que o mal impere. Vou repetir de novo, Santo Agostinho, não avançar é recuar. Quem não está avançando, não está seguindo o mecanismo universal, que age por todos, sobre todos nós. Não há exceções. Não há quem seja copo de leite. Não, deixa esse cara aí de lado, ele não tem muita competência para progredir, não. Não existe ninguém assim. Todo mundo é capaz. Então, continuando a frase aqui para finalizar, não avançar é recuar, e se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. Trocando em miúdos aqui, você não está afim de fazer o bem? Beleza, escolha sua, ninguém vai te obrigar. Mas como que eu faço para fazer o bem? Olha, você tem 24 horas por dia de oportunidades. Mas eu tenho que vir aqui no centro fazer caridade junto com o pessoal. E fora, se você não puder, nem precisa. Mas da hora que você levanta, o modo como você trata quem convive com você já diz se você está determinado a fazer o bem ou não. O que você pensa do mundo na hora que você levanta, na hora que você abre os olhos, já determina qual é a tua aspiração mental. Como você trata o porteiro do seu prédio, o frentista do posto de gasolina, o caixa do supermercado, da padaria. Como você agradece ou não o alimento que você ingere. Ou seja, se eu for falar que não até amanhã aqui, mas até a hora do almoço teu, dá para você fazer uns 600 bens, vamos dizer assim. Sem ter vindo à casa espírita. Sem ter levado alimento para ninguém com necessidade material. O que você seleciona para divulgar nas redes sociais. As conversas que você estipula, que você gosta de ter. A maneira como você se porta na sociedade. Como você utiliza a sua feição fisionômica. O que você pensa das pessoas. O que você pensa do mundo. Isso tudo dá dimensão do seu tamanho espiritual. E a gente pode começar a reprogramar isso agora. Porque o mundo de regeneração já começou. Estão havendo já aquelas predições deixadas por Jesus. Cataclismas, doenças, enfermidades, terrorismo, separatismo dos mais diversos. Aí eu pergunto para mim, de que lado que eu estou?
lado A ou lado B? Você está envolvido com algum grupo aí que está tratando os outros como demônios? Você vai ter que voltar para mundos de prova e expiação ainda. O mundo da regeneração é o mundo da união, da unidade, dos muros caídos e pontes construídas. E é isso que eu desejo para todos vocês. Esse entendimento de unidade, de fraternidade. Aliás, não digo por mim, digo pela nossa doutrina. Não sou exemplo para ninguém para falar que eu faço isso. Mas a doutrina nos instrui sabendo da nossa capacidade. E eu tenho convicção que aqui hoje não tem ninguém que não seja capaz de realizar isso. Esse bem que vai construir o seu paraíso, o seu reino dos céus, a sua felicidade, a sua saúde. Deixa eu só tocar num outro assunto aqui muito brevemente. Em relação ao Covid. Eu vi um texto outro dia bastante preocupante, se ele ganhar relevância, que diz mais ou menos assim: quem não está em sintonia com o bem vai ser ceifado por esse vírus, etc. Isso não é verdade. Não existe ceifa por conta de um retorno ao mundo dos espíritos. Se você retornar ao mundo espiritual, você não foi ceifado. Não necessariamente. Às vezes a ceifa consiste em você ficar aqui para aguentar as dificuldades desse mundo. O Evangelho trata esse mundo como uma prisão. E quando o indivíduo retorna ao mundo espiritual, é a libertação dele do seu cárcere, do prisioneiro do seu cárcere. Portanto, muitos estão retornando ao mundo espiritual pelo Covid, porque não tem mais penas a serem cumpridas aqui. Muitos sim, alguns, poucos eu diria, retornam ao mundo espiritual como uma punição, consequência da sua teimosia. Ah, eu vou sair por aí, não estou nem aí, esse negócio de máscara, conversa fiada, tudo é mentira e tal, eu vou em festa mesmo, não quero nem saber. Aí você precipita o seu retorno ao mundo espiritual pela sua invigilância, pela sua teimosia. Há casos assim também. Mas é preciso deixar muito claro que a expiação pode ser justamente resistir a várias doenças e continuar aqui. O castigo pode ser continuar aqui. Não sabemos quais vírus ainda virão. Se a gente viver bastante, nós vamos saber, né? Mas enfim, retornar ao mundo dos espíritos, na minha concepção, é um prêmio para aqueles que estão em paz consigo mesmos. Então, que cada um conquiste a sua paz. É isso que eu desejo para todos vocês. Muito obrigado, uma ótima noite. Obrigado, Carla. Obrigado a todos pela presença. Jesus os ilumine sempre.